Olá meus amigos, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Fábio Borges e este é o último vídeo da série sobre famosos brasileiros descendentes de judeus sefarditas. Nele nós vamos falar de presidentes da República. Todos os presidentes citados neste vídeo têm suas árvores genealógicas publicadas no Family Search com ligação a um ou mais judeus sefarditas. Lá vocês podem confirmar todas as informações deste conteúdo. Há mais presidentes com possível ascendência judaica, mas alguns com ramos incompletos e um deles não tem genealogia publicada. Por isso eles não serão citados aqui. Dos 38 presidentes do Brasil, apenas sobre 4 deles nós podemos afirmar que não descendem de judeus sefarditas, pois suas famílias migraram para o Brasil há menos de 150 anos, vindos da Alemanha, da Itália e do Líbano. Lembramos que o conteúdo deste vídeo é genealogia. Qualquer comentário em relação às pessoas citadas que demonstrem intolerância religiosa, racial ou por posicionamento político de qualquer vertente será bloqueado. Vamos então aos presidentes. Manuel Deodoro da Fonseca nasceu em Alagoas da Lagoa do Sul, hoje Marechal Deodoro, em Alagoas, no dia 5 de agosto de 1827. Ele foi o primeiro presidente do Brasil, assumindo o cargo após proclamar a República em 1889. O seu governo, de 1889 a 1891, enfrentou dificuldades políticas e econômicas, levando à sua renúncia em meio a crises institucionais. O Marechal Deodoro da Fonseca descende de Brites, Mendes de Góes e Vasconcelos. Floriano Vieira Peixoto nasceu em Maceió, Alagoas, no dia 30 de abril de 1839. Ele foi o segundo presidente do Brasil, governando de 1891 a 1894. Ele aplicou medidas autoritárias para consolidar a República. Seu mandato foi marcado pela repressão de revoltas e pelo fortalecimento do poder central. Floriano Peixoto descende de Brites, Mendes de Góes e Vasconcelos. Prudente José de Moraes Barros nasceu no distrito de Varejão, Itu, atualmente Mairinque, no estado de São Paulo, no dia 4 de outubro de 1841. Ele foi o terceiro presidente do Brasil e o primeiro civil a ocupar o cargo. Governou de 1894 a 1898 e seu mandato enfrentou a revolta de Canudos e buscou a pacificação política do país. Prudente de Moraes descende de Antônio Bicudo Carneiro e de Bartolomeu Bueno da Ribeira. Manuel Ferraz de Campos Sales nasceu em Campinas, São Paulo, no dia 15 de fevereiro de 1841. Ele foi o quarto presidente do Brasil, governando de 1898 a 1902. Ele implementou políticas para estabilizar a economia e renegociou a dívida externa, trazendo alívio fiscal. Campos Sales descende de Antônio Bicudo Carneiro, de Bartolomeu Bueno da Ribeira, de Isabel Velho e de Sebastião de Freitas. Nilo Procópio Peçanha nasceu em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, no dia 2 de outubro de 1867. Peçanha foi o sétimo presidente do Brasil, governando de 1909 a 1910, após a morte de Afonso Pena. Ele enfrentou tensões regionais e a questão racial, sendo o primeiro presidente brasileiro de ascendência africana, além de ascendência portuguesa e indígena. Seu governo criou o Serviço de Proteção aos Índios, precursor da atual FUNAI. Nilo Peçanha descende de Estevão Gomes da Costa. Hermes Rodrigues da Fonseca nasceu em São Gabriel, Rio Grande do Sul, no dia 12 de maio de 1855. Sobrinho do Marechal Deodoro, Hermes da Fonseca foi o 8º presidente do Brasil, governando de 1910 a 1914. Seu mandato foi marcado por conflitos políticos e regionais, como a revolta da Chibata e a Guerra do Contestado.
Hermes da Fonseca descende da judia Brites Mendes de Góes e Vasconcelos. Venceslau Braz Pereira Gomes nasceu em São Caetano da Vargem Grande, Minas Gerais, hoje Brasópolis, no dia 26 de fevereiro de 1868. Ele foi o 9º presidente do Brasil, governando de 1914 a 1918 durante a Primeira Guerra Mundial. Seu mandato é lembrado por políticas de industrialização e pela manutenção da neutralidade do Brasil na guerra. Venceslau Braz descende de Isabel de Carvalho Peixoto. Delfim Moreira da Costa Ribeiro nasceu em Cristina, Minas Gerais, no dia 7 de novembro de 1868. Ele foi o 10º presidente do Brasil, assumindo interinamente em 1918 após a morte de Rodrigues Alves. Seu mandato foi breve, durando até 1919 e marcado pela instabilidade política e pela pandemia de gripe espanhola. Delfim Moreira descende de Antônio Bicudo Carneiro. Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa nasceu em Umbuzeiro, Paraíba, no dia 23 de maio de 1865. Ele foi o 12º presidente do Brasil, governando de 1919 a 1922. Durante seu mandato, promoveu políticas de modernização e desenvolvimento econômico, incentivando a infraestrutura e a industrialização. Epitácio Pessoa descende de Maria de Herede. Washington Luiz Pereira de Souza nasceu em Macaé, Rio de Janeiro, no dia 26 de outubro de 1869. Ele foi o 13º presidente do Brasil, governando de 1926 a 1930. Seu mandato foi marcado por políticas de desenvolvimento econômico e modernização urbana, mas a sua gestão foi interrompida pela Revolução de 1930, que o depôs do poder. Washington Luiz descende de Diogo Pires. Júlio Prestes de Albuquerque nasceu em Itapetininga, São Paulo, no dia 15 de março de 1882. Ele foi eleito presidente do Brasil em 1930, mas a sua presidência não se concretizou. Sua posse foi impedida pela Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Júlio Prestes descende de Isabel Velho, de Isabel de Carvalho Peixoto e de Tomé Mendes Raposo. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1882. Ele foi uma figura central na história política do Brasil, governando o país em 2 períodos, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. Ele implementou políticas de modernização industrial e trabalhista, criando a Petrobras e a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Sua presidência foi marcada por autoritarismo e por sua colaboração com o regime nazista. Getúlio se suicidou em 1954, provavelmente sem saber de suas origens judaicas. Getúlio Vargas descende do judeu Antônio Bicudo Carneiro. José Linhares nasceu no sítio Sinimbu, em Guaramiranga, Ceará, no dia 28 de janeiro de 1886. Ele foi o presidente do Brasil entre 1945 e 1946, após a queda do Estado Novo de Getúlio Vargas. Ele assumiu como presidente interino e liderou o país durante o período de transição e conduziu as primeiras eleições democráticas após o regime autoritário de Vargas. José Linhares descende de Jerônima Nunes, irmã de Antônio Bicudo Carneiro. Carlos Coimbra da Luz nasceu em Três Corações, Minas Gerais, no dia 4 de agosto de 1894. Ele foi presidente do Brasil por um breve período em 1955, assumindo após a renúncia de Café Filho. Ele enfrentou resistência militar e renunciou poucos dias após assumir o cargo, sendo sucedido por Nereu Ramos. Carlos Luz descende de Antônio Bicudo Carneiro.
Nereu de Oliveira Ramos nasceu em Lages, Santa Catarina, no dia 3 de setembro de 1888. Ele foi presidente do Brasil de 1955 a 1956, assumindo após a renúncia de Carlos Luz. Seu breve mandato foi marcado por esforços para restaurar a estabilidade política, preparando o caminho para a normalização democrática no país. Nereu Ramos descende de Antônio Bicudo Carneiro. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em Diamantina, Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 1902. Ele foi presidente do Brasil de 1956 a 1961 e sua gestão foi marcada por seu plano de metas que visava acelerar o crescimento industrial e infraestrutural. Ele foi o responsável pela construção de Brasília e a mudança da capital federal. Juscelino Kubitschek é de família mineira, descende pelo lado materno de um bisavô cigano tcheco e pelo lado paterno ele descende de portugueses e indígenas. Seus ancestrais judeus sefarditas são os portugueses Antônio Bicudo Carneiro e Luiz Gomes da Costa. Jânio da Silva Quadros nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no dia 25 de janeiro de 1917. Ele foi presidente do Brasil por um curto período, de janeiro a agosto de 1961. Ficou conhecido por sua personalidade excêntrica e medidas inusitadas, como sua renúncia surpreendente após apenas 7 meses de mandato. Jânio Quadros descende de Isabel de Carvalho Peixoto. João Belchior Marques Goulart nasceu em São Borja, Rio Grande do Sul, no dia 1º de março de 1919. Ele foi presidente do Brasil de 1961 a 1964, assumindo após a renúncia de Jânio Quadros. Seu governo foi marcado por reformas sociais e econômicas, como a tentativa de implementar as chamadas reformas de base para promover a distribuição de renda e a reforma agrária. Foi deposto pelo golpe militar de 1964. João Goulart, também conhecido como Jango, descende de Antônio Bicudo Carneiro, de Francisco Vaz Coelho e de Isabel Velha. Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 20 de setembro de 1897. Ele foi o primeiro presidente do Brasil durante o regime militar, governando de 1964 a 1967. Seu governo foi marcado pela centralização do poder e pela repressão política contra opositores do regime militar. Humberto Castelo Branco descende de Estevão Gomes da Costa. Arthur da Costa e Silva nasceu em Taquari, Rio Grande do Sul, no dia 3 de outubro de 1899. Ele foi presidente do Brasil de 1967 a 1969 e seu governo foi caracterizado pela continuidade das políticas autoritárias e repressivas, com destaque para o Ato Institucional número 5, o AI-5, que intensificou a censura e a perseguição política. Arthur da Costa e Silva descende de Martim de Lucena, chamado o Macabeu. João Batista de Oliveira Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de janeiro de 1918. Ele foi o último presidente do regime militar no Brasil, governando de 1979 a 1985. Seu mandato foi marcado pela transição para a democracia, iniciando o processo de abertura política, culminando na redemocratização do país após seu governo. João Batista de Figueiredo descende de Brites Mendes de Góes e Vasconcelos. Tancredo de Almeida Neves nasceu em São João del Rei, Minas Gerais, no dia 4 de março de 1910. Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil em 1985, após anos de regime militar, mas faleceu antes de tomar posse. Ele foi uma figura central na transição democrática do país, lembrado por seu papel histórico na elaboração da Constituição de 1988, que restabeleceu a democracia no país. Tancredo Neves descende de Bartolomeu Bueno da Ribeira e de Isabel Velha.
José Sarney de Araújo Costa, nascido José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, nasceu em Pinheiro, Maranhão, no dia 24 de abril de 1930. Ele foi presidente do Brasil de 1985 a 1990, assumindo após a morte de Tancredo Neves. Sarney enfrentou desafios econômicos e políticos durante seu mandato, implementando medidas de estabilização econômica e promovendo reformas estruturais. José Sarney descende de Vicente Bicudo, irmão de Antônio Bicudo Carneiro. Luiz Inácio Lula da Silva, nascido Luiz Inácio da Silva, nasceu em Garanhuns, Pernambuco, no dia 27 de outubro de 1945. Ele foi presidente do Brasil de 2003 a 2010, sendo o primeiro presidente de origem operária no país. Seu governo foi marcado por políticas sociais inclusivas, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, e por um período de crescimento econômico. Foi eleito em 2022 para o seu terceiro mandato. Ele é o único brasileiro eleito democraticamente para 3 mandatos presidenciais. Luiz Inácio Lula da Silva descende da judia Branca de Carvalho. Dilma Vana Rousseff nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 14 de dezembro de 1947. Ela foi a primeira mulher presidente do Brasil, governando de 2011 a 2016. Sua presidência foi marcada por políticas de inclusão social e desenvolvimento econômico, além de enfrentar desafios como a crise econômica global e protestos populares. Dilma sofreu impeachment em 2016, acusada de ter praticado pedaladas fiscais, das quais foi inocentada 7 anos depois. Dilma Rousseff descende de búlgaros por parte de pai e de luso-brasileiros por parte de mãe. Ela descende do judeu português Samaia Bicudo. E assim nós encerramos o vídeo de hoje. Com os presidentes da República, nós encerramos a série sobre famosos brasileiros descendentes de judeus sefarditas. Espero que vocês tenham gostado. A partir da próxima semana, novos vídeos sobre genealogia brasileira. Eu pediria, por favor, que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.